Olá pessoal, estamos aqui então para apresentar elementos da primeira e da segunda unidade que trabalharemos nessa primeira semana de atividades da nossa disciplina de Políticas Públicas e Sociedade. Gostaria de enfatizar que nesse primeiro momento a gente precisa apresentar para você, aluno, os conceitos importantíssimos da ciência política e da própria sociologia que envolve conceitos de Estado, conceito de governo, conceito de república, de democracia, de liberalismo, de marxismo, de imperialismo. São conceitos importantes que vão dar sustentação a assuntos que vamos ver na decorrência da disciplina. Eu preciso trabalhar com vocês, então, nesse primeiro momento, alguns autores que são chamados de autores contratualistas, famosos, que certamente você já estudou em algum momento, como John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, propriamente dito. Será o momento, então, de passar para vocês uma espécie de fundamentação. Será o elemento da primeira unidade. Na mesma semana, a gente vai apresentar elementos da segunda unidade, que já envolve a trajetória desse Estado liberal, seus desdobramentos, até chegarmos naquilo que chamamos de neoliberalismo. Portanto, eu vou apresentar para vocês alguns elementos do que chamamos de estado de bem-estar social, até chegar à parte do neoliberalismo. Rapidamente, quero passar para vocês, então, algumas questões para melhorar o seu entendimento sobre essas duas primeiras unidades. Quero lembrar vocês uma coisa bastante básica, né? Se vivêssemos num estado de natureza, onde o lobo do homem seria o próprio homem, uma selvageria, seria muito ruim para todos nós. Daí a necessidade de que o Estado é imprescindível. É imprescindível ter governo. É imprescindível que haja regras, que haja normas, para que possamos viver de maneira adequada, né? É preciso que haja uma convenção. Então, a pergunta que eu faço para vocês e que os autores contratualistas tentaram responder é: como conciliar o individualismo com as exigências da vida comunitária? É aí que John Locke escreveu, é aí que Hobbes escreveu, Rousseau também escreveu. A necessidade de ter um ordenamento jurídico. E a gente vai chamar isso hoje tranquilamente de Estado de Direito. Então é importante que você saiba que isso foi necessário, a criação de um liberalismo político, a criação de uma Constituição de direitos e de deveres. A forma como foi apresentado talvez não tenha sido a melhor. Estamos buscando sempre o aperfeiçoamento das instituições. O Estado precisa melhorar muito, alguns governos precisam melhorar muito, regimes democráticos devem ser aperfeiçoados. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é que o liberalismo ele foi, com o passar do tempo, sofrendo algumas transformações. Queria conversar com vocês sobre o nascimento, então, do mercado influenciando no governo. Essa relação tensa entre mercado e governo, entre Estado e mercado. Como você bem sabe, uma classe social inventou as eleições. Estou falando da burguesia. E esses burgueses começaram a legislar em causa própria, começaram a defender os seus próprios interesses. Você já ouviu falar que a relação dinheiro e eleições é uma relação muito forte, Tem até ditados populares de que contra patrão, aqueles que batem o cartão devem votar. O discurso entre operários, diferentemente de burgueses. E os burgueses criaram seus direitos, criaram suas constituições e o seu Estado de Direito. Foi aí que nascia, dentro do liberalismo político, uma proposta capitalista. O liberalismo, ele anuncia a liberdade. O liberalismo anuncia que todos podem ter liberdade, que todos podem ter igualdade. Mas, na verdade, isso é um estelionato. Promete-se a liberdade, promete-se a igualdade, mas não se cumpre. Então, há um fosso entre o discurso e a prática, entre liberdade e igualdade e a sua real concretização. Foi aí que um autor importante denuncia isso. Estou falando de Karl Marx, que vai ser o principal adversário do liberalismo político. Marx, evidentemente, com vários de seus escritos, dentre os quais o Manifesto Comunista, o 18 Brumário, a questão judaica, o Capital,
ele promove um grande debate nesse século XIX em torno das ideias do Estado e do mercado. Há uma frase de Marx que eu gostaria de compartilhar com vocês, que as coisas mais úteis, como o conhecimento, não têm valor de troca. E todo esse discurso de liberalismo, de igualdade, de liberdade, ele foi desviado, houve um desvirtuamento. Todo esse discurso da razão, da esfera pública, do espírito público, de liberdade, igualdade e fraternidade, foi desviado para uma razão instrumental. E essas ideias serviram ao mercado, passaram a estar a serviço do mercado. Foi aí que nasceu o que nós chamamos de imperialismo. Ou seja, qual é o conceito de capitalismo? É o capital acima do ser humano. O capital acima do ser humano. Nesse sentido, nós, das ciências humanas, usamos a expressão reificação. O sujeito vira objeto e o objeto passa a virar sujeito. Ou seja, o homem criou a mercadoria e, de repente, a mercadoria ficou mais importante que o homem. O homem inventou o capital e, de repente, o capital ficou acima do ser humano. E começou uma série de explorações. Os capitalistas, os liberais, os europeus, começaram a dominar outros continentes. Dominaram a América, a Ásia, a África, a Oceania e impuseram o seu modo de produção. Houve uma europeização. Quero dizer com vocês o seguinte: os europeus impuseram o modus vivendi, um mundo sistêmico. Estabeleceram as empresas, os cartéis, as holdings, as trustes, ou seja, o capital. Dominaram os outros continentes. Dominaram através do capital, através da religião, através daquilo que chamamos de darwinismo social. Nascia o discurso assim: nós, europeus, vamos civilizar os outros povos. Então, é muito importante que nessa primeira e nessa segunda unidade você tenha claro qual é o conceito de Estado, uma coisa firme, qual é o conceito de poder, existem vários tipos de poderes, né? O poder tradicional, o poder legal e o poder carismático, o Weber trabalha bem isso. O conceito de democracia, conceito complicado, onde os governados governam. O conceito de república, que é a coisa pública. Quer dizer, quer fazer isso, mas pode? É legal? Temos recursos para tanto? E essa relação tensa entre Estado e mercado. Serão os assuntos que vamos trabalhar nessa primeira e nessa segunda unidade. Sejam bem-vindos e acompanhem os nossos textos, nossos vídeos ilustrativos, nossos arquivos e apontamentos. Grande abraço a vocês.